nós vamos estudar um pouco aqui o que diz o evangelista Mateus, no capítulo 24, que trata sobre o sermão profético, mais especificamente sobre a destruição do templo lá em Jerusalém. E o Espírito Emmanuel pegou uma parte desse estudo, do que disse esse evangelista, e disse assim: quem lê, entenda. Isto está lá em Mateus 15, que diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Assim está lá em Mateus 15. Muito bem. O que se trata aí esse abominável da desolação? O que será que quis dizer o profeta Daniel? Nós vamos adentrar sobre uma leitura sobre Daniel agora, porque não é o objetivo desse estudo. Aqui é simplesmente o Evangelho de Jesus e o que nós podemos tirar dos ensinos morais de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de mais nada, eu quero pedir a todos vocês para não se esquecerem de se inscrever no canal, dar like, compartilharem, para ajudar o canal a crescer e essa pouca experiência que a gente tem poder chegar ao maior número de pessoas. O Espírito Emmanuel, no seu livro Vinha de Luz, esse livro aqui, ele falou exatamente assim, mas ele pegou só o finalzinho, quem lê, entenda. E ele falou assim, assim como as criaturas, em geral, converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado a sensações renovadas que condigam com recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Então, Emmanuel começa aqui dando para a gente um alerta, um puxão de orelhas para todos nós, que tudo que foi produzido de santo na terra, desde os grandes profetas, até o nosso Senhor Jesus Cristo, todos os ensinamentos, tudo isso que virou para muitos brincadeirinha, diversão, e para muitos meio de ganhar dinheiro, sem se importar com as verdades mais santas que estão por trás disso aí. E ele falou assim, raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. Então, ele pegou exatamente isso aí. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, trata de entender. A gente tem que entender. Mas nós estamos perdendo tempo em transformar a leitura do Evangelho, as coisas santas, em brincadeirinha para todos nós, em diversão. Às vezes, em rodas de amigos, fala-se as coisas e ninguém leva a sério. E se alguém falar, as mais das vezes, é criticado, cai na gozação, e as coisas santas que Deus deixou para nós vai cair no lugar comum. Talvez seja por isso, por essa irresponsabilidade da gente com as coisas de Deus, que Jesus tudo falou também através de parábolas, para que nos obrigasse a pensar, para que, quando nos defrontássemos com situações adversas em nossas vidas, com dificuldades, pelo menos nesse momento a gente lembrar de pensar. Vocês já observaram que quando a coisa está complicada para o lado da gente, fica difícil, Aí a gente lembra de Deus, lembra de Jesus, lembra do Evangelho, pega uma Bíblia, vai no centro espírita, mas ninguém se lembra de ler com seriedade a realidade da vida que está contida no Evangelho. Então, vamos lá, por exemplo, lá em Mateus 24, 5, desse sermão profético, Jesus falou assim, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Lá no versículo 7 está assim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá
fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Gente, isso aí foi dito há 2022 anos atrás por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com certeza, ninguém mais hoje está preocupado com isso. Ninguém busca a realidade da vida. Então, por isso que lá em Mateus 24:15, quando virdes o abominável da desolação, quem lê, entenda. Então a questão para mim está nessa questão: quem lê? Você lê? Eu leio? Nós lemos? Essa é a questão. Todos nós somos alfabetizados e sabemos pegar um livro, a Bíblia, e ler aqui se quisermos. Mas você realmente lê? Você realmente busca a verdade santa e justa por trás de tudo isso? E não só aqui na Bíblia. Onde mais você busca isso aí? Olha bem, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Há quanto tempo nós ouvimos falar de guerras, de rumores de guerras, aqui e acolá? Nós estamos aqui no nosso país, no Brasil, mas guerras estão no mundo inteiro. Desde a época do nosso Senhor Jesus Cristo, já existiam guerras em outros lugares, e as guerras nunca cessaram. Então isso nos leva a crer o seguinte, que Jesus não estava falando para um tempo bem próximo ao que ele estava lá, porque guerras já existiam. E ele falou assim, e ouvireis falar de guerras. Guerras existiam. Roma era o quê? Era um país invasor, provocador de guerra de todo mundo para roubar as coisas dos outros. A Roma já fazia guerra por todo lado, se divertia fazendo guerra com suas legiões romanas. Mas então isso aqui ficou assim para o futuro, né? Mas parece que como nunca parou de haver guerras na Terra, a gente se esquece realmente com a verdade que está por trás disso aqui. E para nós espíritas, isso aí se refere diretamente à transição planetária que está ocorrendo, para que o mundo, para que o planeta Terra entre na condição de planeta de regeneração. Então, nessa transição planetária que nós estamos vivendo, quanto sofrimento está acontecendo pela Terra. E vocês observaram que a coisa está apertando cada vez mais. Eu acho que nós já até acostumamos com guerra, com guerras, com mortes, com destruição, não é isso? A gente cria ideologias, pensamentos para justificar tudo isso. Enfim, quem é que cria guerra? Quem é que provoca morte e destruição? Somos nós mesmos. Então Jesus falou, vocês vão ouvir de guerras que vocês já provocam, né? Ele não falou assim, mas com certeza, as guerras que nós já provocávamos desde aquela época, que Roma, por exemplo, já provocava, só por citar exemplo, e que continuamos até hoje. É isso? E qual é a causa da guerra? Qual é a causa da guerra? A causa da guerra é o quê? É a ganância do homem pelo ouro, é a cobiça, é o egoísmo. Concorda comigo? Talvez por isso que logo em seguida Jesus falou assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Também a iniquidade entre nós se multiplicou e tomou níveis alarmantes. Vou falar do nosso país, não quero falar de outros países não. O nosso país hoje é um país dividido por muito ódio que ficou espalhado no nosso país em razão da política passada. Certo? O amor entre nós esfriou. O Brasil, que antes era tido como um país solidário, de amor e outras coisas mais, desapareceu tudo isso. Acabou o amor. Acabou a solidariedade. Perceberam isso? Por causa de duas ideologias políticas. Só isso. Então, continuando, aí você vai chegar naquela parte lá que Jesus entrou diretamente agora na questão da grande tribulação. E aqui que Mateus fala claramente, quando pois ouvirdes, o abominável da desolação de que falou Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. Quem estiver no eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. Quem estiver na Judéia, fujam para os montes. É uma linguagem simbólica, é uma parábola,
Então a gente tem que procurar entender alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Vamos parar um pouquinho e tentar entender isso aí, né? Por que Jesus falou assim, quem estiver no campo não volte atrás para buscar as suas vestes, ou buscar a sua capa? Por que será? É porque nós humanos hoje, nós damos talvez muito mais valor ao ter do que ser. Então a gente se preocupa demais com o bem material, com o materialismo. Então a pessoa está vendo o abominável, a desolação, a destruição se aproximando, mas ainda às vezes volta atrás por causa de uma coisinha qualquer. E essa destruição, como eu já falei anteriormente, é provocada pelo próprio homem. A guerra entre Rússia e Ucrânia é um exemplo disso. Alguém invadindo alguém para tomar alguma coisa de lá, porque alguém, cada América, com certeza estava oferecendo alguma coisa para aquele outro país ir lá, com vistas a alguma coisa. É sempre a usura, a ganância, a inveja, o egoísmo. Ou seja, as guerras que o Cristo falou, nós que já provocávamos naquela época, estamos provocando hoje, com tudo isso. E isso pode destruir o mundo. Talvez seja por Jesus falou aqui, ó, ai das mulheres que estiverem grávidas. Então, quem lê, entenda. Procure buscar a realidade da vida. Olha bem, qual é o valor de uma capa para você? Percebeu? Qual o valor de alguma veste qualquer que tem lá na sua casa, num momento de grande destruição? Mas talvez eu apenas não volte a buscar uma capa ou buscar uma veste. Às vezes eu provoco guerras e mortes por causa da minha capa, por causa da minha veste, ou por causa da veste e da capa do outro. Eu entendo que foi exatamente isso que nosso Senhor Jesus Cristo quis dizer. E onde é que eu e você nos colocamos nisso aí? Como nós estamos nos comportando? É importante saber disso aí. Porque essa grande desolação, essa grande destruição, desolação é destruição, destruição total, desolação, desertificação de tudo. E isso está sendo provocado e vai ser provocado por nós mesmos. Nós estamos destruindo tudo. O meio ambiente. Acabando com tudo. Atrás de quê? Atrás do ouro e da riqueza. Mas com certeza, vivendo a transição planetária, caminhando para um mundo de regeneração, porque atualmente ainda estamos naquela questão de provas e expiações, vamos para a regeneração. Então, se você sabe que nada disso é seu, não briga mais por uma capa, não volta atrás por uma capa não, siga em frente, vá em frente. Não volte atrás para buscar uma veste não, siga em frente. Entenda o que o Pai quis dizer aqui. Você está matando, destruindo, por causa de uma capa, por causa de vestes. E um dia, tudo isso aqui vai passar. A gente não sabe como vai passar. Desolação nós já estamos fazendo, tá? Provavelmente alguma outra coisa haverá de acontecer, proveniente do mundo espiritual, para nos colocar nos eixos. E com certeza isso aí será bem doloroso. Portanto, meus irmãos, quando virmos o abominável da desolação, entenda. Nós começamos a entender agora o valor da vida, o significado da vida, o que nós estamos fazendo aqui, por que estamos aqui, para que a gente consiga ir sempre em frente, não voltar atrás por capa, nem por vestes e nem provocar mais desespero por causa disso. Eu fico aqui, agradeço a Deus por ter estado aqui com vocês. Mais uma vez, peço a Deus que abençoe a todos vocês e a seus familiares. Fiquem todos com Deus.